Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de tranquilidade profissional e eu vou dar alguns passos aqui que permitirão você chegar a essa tranquilidade profissional. Mas primeiro eu preciso definir o que é tranquilidade profissional. Tranquilidade profissional é quando o trabalho, o emprego, ele já não é um problema na sua vida, né, que nem ocorre com muitas pessoas, onde se perde o emprego, o mundo acaba, né. Se, sei lá, quer trocar de emprego, não consegue, né, é como se fosse um prisioneiro, um escravo ali daquele trabalho. Ou, aquela pessoa que tem muita dificuldade de conseguir emprego, né. E ou está começando agora no mercado de trabalho, não pensa em carreira, não tem nada disso, no seu radar, não olha para essas coisas, né, só tem essa percepção de emprego, né. Então, nesse podcast, né, eu pretendo ensinar como construir essa tranquilidade profissional, que é algo que eu entendo que todo mundo que tem uma carreira que já está, maturada, já está sólida, tem, né. Salvo algum e claro que também aqui eu vou dar algumas dicas, de como a gente se precaver de algumas situações, né, porque essa tranquilidade profissional, ela só tem sentido a partir do momento que não existe desespero, né. Que é desespero? Sei lá, me desempreguei, me demitiram, ou a empresa fez uma redução de quadro aí, e eu caí nessa redução, ou a empresa fechou uma unidade e eu fiquei desempregado, etcétera. Beleza, isso aconteceu, e aí eu tô desesperado, preciso pegar um emprego, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho então a minha ideia aqui é chegar numa tranquilidade profissional, e essa tranquilidade profissional também, ser um fator de tranquilidade pessoal, né, obviamente. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Bueno, como chegar à tranquilidade profissional? Primeiro passo, né, primeiro passo, formação. Esse é o primeiro passo. Não existe tranquilidade profissional no meio industrial sem formação, né. Quem não tem formação nenhuma, no meio industrial, tá fadado ao subemprego, tá fadado a ser substituído muito rápido, tá fadado a perder, o emprego nessa empresa que tu tá e depois não conseguir se realocar no mercado de trabalho. Tá fadado isso acontecer, não é porque não aconteceu contigo, de novo, ou com nenhuma das pessoas que tu conhece, que isso não seja uma verdade, né. Então, a formação ela é importantíssima dentro do ambiente industrial, né. Ela é valorizada, ela é necessária, né. Então, mas eu não tenho formação, eu comecei a trabalhar sem nenhum tipo de formação. Eu também, né. Então, eu não tinha uma formação técnica quando eu comecei a trabalhar de mecânico. Eu tinha feito um curso do Senai de 2 anos, né, e isso me deu uma base, né, para começar a trabalhar, etcétera. Mas, depois eu fui e fiz um curso técnico, né, hã, e isso ajudou bastante, eu conseguir outros empregos depois. Por quê? Porque às vezes é um requisito da empresa, algumas empresas têm isso como requisito, né, e se é um requisito, cabe a nós cumpri-lo. Então a formação é uma coisa extremamente importante para a tranquilidade profissional. Segunda coisa é a empregabilidade, que aí eu entendo empregabilidade como profissão mais formação.
Então, você precisa ter empregabilidade. O que é ter empregabilidade? Não sei por que isso aqui não... ter empregabilidade é ser empregável, né? Você precisa ter empregabilidade, né? Então, empregabilidade para mim é a soma de profissão mais formação. A tua profissão, ela precisa ter a capacidade de realocação no mercado de trabalho. Ela tem que ter demanda no mercado de trabalho. Eu não posso estar ultra especializado. Foi um termo que eu já usei em algum dos meus podcasts. Tu não pode ter uma profissão que ela é ultra especializada. Por exemplo, operador da máquina operatriz A, B, C, D, E, Y, G. Só existe dentro da tua empresa. Isso não tem empregabilidade nenhum. Tu vai sair daí, tu nem vai ver essa máquina em lugar nenhum. Isso é um risco muito grande. Por quê? Porque a tua profissão não tem empregabilidade. Por exemplo, eu sou um técnico de operações, e é só isso. Tá bom, o que é técnico de operações? Isso é uma coisa muito genérica, né, que as empresas colocam ali, que é meio que uma coisa, quase que um serviços gerais específico, né? Então, essa tua profissão, ela não tem ancoragem, que é diferente. Um técnico de operações de usina termoelétrica. Bom, né? Um técnico operador de usina, nível 2, nível 3, aí já é um pouco diferente, é uma coisa mais especializada, mas eu tenho que entender que a especializada ainda é uma coisa mais específica, mas ainda assim é uma coisa muito especializada. Então, tu vai trabalhar operando usina, então não tem usina à torta e à direito na volta da tua casa, né? Pode ter uma usina naquela cidade, lá na outra tem outra. Então, existe esse componente geográfico da tua profissão que tu tem que entender. Por quê? Porque às vezes a tua empregabilidade ela é barrada por uma trava geográfica, né? Tu tem casa financiada em Magangava, e aí a 30 quilômetros de Magangava tem uma usina termoelétrica e tu trabalha nessa usina termoelétrica como operador de usina termoelétrica e aí te mandaram embora. Só que a outra usina termoelétrica ela é lá no outro estado e aí talvez tu consiga um emprego lá. Mas aí a tua casa financiada em Magangava, como é que fica? E aí tu começa, aí tu vai fazer isso, porque todo mundo faz isso, que é tu pensar, bom, acho que eu vou fazer outra coisa. Ou vou largar, vou ir para essa outra cidade, trabalhar como técnico operador de usina, mas vou deixar minha casa financiada, tu vai ter que pagar isso, né? E pagar o aluguel e pagar essa casa financiada. Então, o lugar onde tu compra a tua casa vira uma trava geográfica. E aí tu começa a procurar emprego só na volta da tua casa, tu orbita na volta da tua casa, né? A casa é como se fosse a Lua, a gente fica orbitando, não o Sol, a gente fica orbitando na volta do Sol, né? É nada a ver essa comparação que eu fiz, mas isso tem que ser ponderado. Então, tu não pode ter uma profissão ultra especializada. Então, por exemplo, técnico de operação de usina é só em usina. Planejador de manutenção, tem usina, tem petrolífera, tem em porto, tem empresas do ramo alimentício, tem em geral. Tem muito mais empregabilidade do que técnico operador de usina. Então, um planejador de manutenção tem mais empregabilidade. Um supervisor de manutenção tem mais empregabilidade. Ele pode supervisionar, né, mesmo que às vezes se exija alguns conhecimentos específicos, mas mesmo assim ele pode supervisionar na usina, né, num porto, numa fábrica de adubo, né, num frigorífico, numa empresa de fabricação de manufatura, né, fabricação de implementos, sei lá eu, ou fabricação de qualquer peça que seja, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que tem uma empregabilidade maior, né? Existe uma demanda maior por supervisor de manutenção no mundo do que para operador de usina, né?
Por quê? Porque tu consegue entrar em vários segmentos da indústria, né, em vários segmentos, né, de empresas, né, diria assim. Então, você só vai ter tranquilidade profissional a partir do momento que tu tem empregabilidade. Se não tiver empregabilidade, tu tá meio lascado. Assim, não vai ter uma tranquilidade, não tem como estar tranquilo. Né? Por quê? Porque tu não consegue te empregar. É o que acontece com algumas pessoas, elas não conseguem se empregar. Porque elas não perceberam que a profissão que aquele cargo que elas estavam ocupando na empresa não era uma profissão. Isso é importante entender. Profissão tem demanda no mercado de trabalho. Né? O cargo que a tua empresa está te colocando ali, se não for alinhado com uma profissão, não significa nada. Né? Que nem esse negócio técnico de operação, de não sei o quê, tem que tentar entender se existe empregabilidade e se esse cargo é uma profissão ou não é, porque às vezes não é. Né? Legal. Terceiro ponto, capacidade adaptativa. Para te ter uma tranquilidade profissional, tu precisa ter essa capacidade de adaptação, que é se adaptar a mudanças na tua empresa, se adaptar a novos ambientes, se adaptar, se adaptar, se adaptar, se adaptar. Nós precisamos nos adaptar ao ambiente onde a gente está, e essa adaptação é uma acomodação entre o que tu pode fazer e o que tu tem que tu tem como, eu diria, aquela liberdade de poder fazer algumas coisas como tu quer, e outras seguir determinadas diretrizes, procedimentos, né, ou até força de ordem, de hierarquia, conforme a empresa demanda. Então, adaptar é tu fazer essa acomodação, obviamente. Adaptar não é se moldar. Né? Seria se moldar, é tu te molda exatamente como a empresa quer. Não, não é isso. Até porque se é isso, é uma massinha de modelar que tu vai moldar. Não. Tem que trazer a tua personalidade profissional, tem que trazer o teu conhecimento, e tu tem que ter a tua zona ali de competência, zona de ação tua, mesmo que ela seja pequena, ela tem que ser tua. Não é se moldar, é se adaptar aos ambientes. Então tu precisa ter uma capacidade adaptativa grande para te chegar nessa tranquilidade profissional. Porque se for aquele cara, eu só trabalho assim, só trabalho assado, dentro desses. Tu não é dono do mundo, tu não tem poder para conseguir determinar os meios de ação e controlar tudo, então não adianta. Você vai ter, de um jeito ou do outro, em alguma medida, tu vai ter que te adaptar. 4, networking. Tem que ter networking, tem que desenvolver um networking. Esse networking é, às vezes, tu ser um pouco conhecido profissionalmente, que hoje o LinkedIn, algumas redes sociais permitem que tu consiga fazer isso, publicar artigos, participar de seminários, etc., né? Estudos de caso, etc., permitam que tu te torne conhecido, permitam que tu crie um network científico dentro da tua área de atuação, assim como estabelecer relações profissionais com teus colegas de trabalho, com teus chefes, com os teus subordinados, com as pessoas que estão na mesma linha hierárquica tua, com as pessoas que fazem parte da tua área de conhecimento, né? Por exemplo, manutenção, que a gente fala aqui, isso cria um network, né? Ter um LinkedIn, né, bem construído ali, etc., né? Que mesmo que tu não poste nada ali, eu fique só compartilhando, mas que ele exista um perfil bem construído e que tu comente em algumas publicações, que tu participe, né, ali de alguma forma. Isso também acaba formando um networking, porque as pessoas estão te vendo. Mas eu acredito que o melhor networking ainda é aquele network que tu forma com as pessoas que tu tem contato direto, né? Seja na tua empresa, seja em empresas que tu contrata, terceiros que tu gerencia, não importa. Esse networking, ele tem que ser real, tu tem que ter contatos. E isso traz tranquilidade profissional, por quê? Porque tendo contatos, tu consegue acioná-los quando você precisa, né? Ou você aumenta as possibilidades de ser acionado, né, por alguém. Então, por exemplo, eu recebi 3 propostas de emprego, não, 3 não, 2 propostas de emprego
2 propostas de emprego, sei lá, em janeiro, entre dezembro e janeiro, através do LinkedIn, né. Declinei por N motivos, mas eu recebi. Então, por que eu recebi proposta? Porque a minha profissão ela tem empregabilidade, né? O cargo que eu ocupo hoje tem empregabilidade. Existe muita demanda para supervisor de manutenção, supervisor de PCM, supervisor de mecânico, supervisor de elétrico. Então, existe empregabilidade. Eu tenho ali meu LinkedIn estruturadinho, né? Eu posto algumas coisas que não é com fim de obter emprego nem nada, mas de certa forma aparece aí e os headhunters, né? As pessoas que saem tentando captar profissionais, acaba, de certa forma, chamando atenção e aparecendo. Então, isso funciona, isso ajuda também. Quinto ponto importante para te chegar à tranquilidade profissional é tu desenvolver multifunções. Eu vou ser multifunções. Eu sou completamente contra tu te tornar um especialista, é um especialista em algo muito específico. Então, por exemplo, cara, eu sou o cara especialista em RCM, porque geralmente o especialista ele começa a virar um ideólogo, né, da sua especialidade. Ele começa a achar que a especialidade dele é uma ideologia, né? Ele começa a rezar aquela cartilha, ele vai ficando muito emocionado com isso. Então, quanto mais especialista tu for, né? Especialista, quando eu digo, o olho da mosca, né? Menor as tuas possibilidades de empregabilidade. Então, tem muita empresa dentro do Brasil e que demanda profissionais de manutenção, de RCM nem tantas. Até porque RCM é uma ferramenta, né? Não chega a ser algo assim que pode ser uma área que tu vá expandir assim dentro da gestão. Não é. Usei isso só como para dar de exemplo. Então, multifunções é tu realmente conseguir desenvolver e desempenhar várias funções. Por exemplo, eu já supervisionei PCM, já supervisionei equipes de execução, já supervisionei equipes de inspeção, faço isso, né, atualmente, né, de lubrificação. Planejamento de projetos é o que eu trabalho atualmente, como segunda fonte de renda. Então, domino alguns programas como Project para fazer planejamento de projeto e planejamento de manutenção. Tenho uma sólida experiência em planejamento de parada. Então, eu poderia trabalhar como planejador? Poderia. Poderia trabalhar como supervisor de PCM? Poderia. Poderia trabalhar como coordenador de PCM? Poderia. Coordenador de manutenção? Poderia. Gerente de manutenção? Poderia. Supervisor de manutenção? Poderia. Supervisor de PCM? Poderia. Supervisor de mecânico? Poderia. Planejador de projeto? Poderia. Então, tu tem que ter essa multifuncionalidade, né? Por quê? Porque isso é importante? Porque daí tu não fica limitado, tu expande as tuas possibilidades, tu aumenta a tua empregabilidade. E isso traz uma tranquilidade profissional. Isso é diferente daquele cara que supervisor de mecânica, né, há 15 anos, e aí o que ele sabe é cuidar da equipe de mecânica e deu, cara. Tá, o cara não tem um desenvolvimento sobre feedback, linha de tempo do colaborador, não tem conhecimento de pacote Office, não conhece nada de planejamento, não conhece nada de gestão de manutenção, o cara só sabe liderar a equipe. Isso é diferente, completamente diferente. Né? Então, tu tem que desenvolver essa multifuncionalidade, né? Não que você vá ser uma pessoa multifunção a ponto de não desenvolver nenhuma habilidade de forma mais maturada, que é o que eu vejo de errado hoje em dia, né? Que algumas pessoas acham que essa ideia de generalista e especialista ela ficou bem deturpada, né? A interpretação daquele livro, eu nem me lembro quem é o autor, né?
seja generalista no mundo de especialistas, etc. Óbvio que o especialismo é uma coisa meio ruim também, em algum sentido, principalmente no sentido individual, porque tu limita muito as tuas possibilidades, mas também tu é um generalista que não sabe de nada, que fica focado só em soft skill e não tem nenhuma hard skill, isso não vai te ajudar de forma alguma. Na realidade, tu vai ser um falsário, né? É uma pessoa que fala bem, que explica bem, que gesticula bem, mas no final não sabe nada com substância. Então, tu precisa ter, o que eu estou falando aqui de multifunções, é tu ter substância de conhecimento em vários tipos de atividade, né, em várias funções. Legal? Sexto, passo para te ter uma tranquilidade profissional e tu ter um custo de vida conhecido. Bom, Bruno, o que isso tem a ver, né? Por quê? Por que isso? Por que não? O teu custo de vida ele tem que ser conhecido porque o emprego tem um salário, né? E esse salário é consumido pelo teu custo de vida. Esse teu custo de vida é o custo que é o dinheiro que tu gasta para sobreviver, para te alimentar, etc. Mas que tu gasta também com outras coisas que tu faz na tua vida, como pagar academia, sei lá, comprar roupa, botar gasolina no carro, etc. Com alguns divertimentos que tu tem, com alguns confortos que tu possibilita para ti, para tua família, etc. Tu precisa saber o teu custo de vida. Porque é a mesma coisa que uma empresa que está vendendo um produto por um preço e ela não sabe qual é o custo operacional dela. Se ela não sabe o custo operacional dela, como é que ela vai determinar a margem de lucro dela? Como é que ela vai determinar se a margem de lucro está adequada ou não? Se ela está tendo lucro ou não, né? Então, você precisa saber o custo de vida. Você precisa ter um custo de vida conhecido. E esse custo de vida, por exemplo, vamos colocar em termos numéricos para ficar mais claro. Eu recebo, vou dar um exemplo, não é o meu caso, mas vamos supor que uma pessoa recebe um salário de R$ 4.000 e ela tem um custo de vida de R$ 3.200. E aí, obviamente, né, pagado todo esse custo de vida dela, sobra R$ 800. Eu sei que tem os descontos, mas eu estou falando assim, ó, entende o conceito, não fica focado em continha. Então, o custo de vida dela é R$ 3.200, ela conhece o custo de vida dela. Se tu conhece teu custo de vida, tu sabe onde tu pode cortar, tu sabe o que tu pode reduzir, tu sabe o que tu não pode, etc. Mas essa pessoa que ela tem um salário de R$ 4.000 e um custo de vida de 13.200, teoricamente deveria estar sobrando R$ 800 por mês, né? Ela deveria estar guardando esse dinheiro. Mas se não sobra, porque escapa de alguma forma ou não. Mas ela sabe que o custo de vida dela é 13.200. Se o teu custo de vida é 13.200, né? Se caso tu te desempregue ou algo aconteça que tu precisa procurar um emprego, tu já sabe a base salarial mínima aceitável, né? Então, para isso, tu tem que conhecer teu custo de vida, né? E controlar ele. Ele tem que ser conhecido e controlado. Não existe afegão médio, né? CLTzão, né? Que nem é nosso caso, máximo um MEI aí, máximo um ME, pau e corda, hein? Depois tu vai virar empresário, um MEI, CLT, etc. Né? Não existe tu não conhecer teu custo de vida. Não existe tu não fazer nenhum tipo de gerenciamento das tuas finanças. Não existe isso. Né? Eu não posso, como empregado, não importa se tem concurso público, isso não importa, empregado, viver ao léu. Eu não posso viver, sei lá, ganhando 5.000 e gastar 7.000. É ferro, é desespero, é humilhação. Teu chefe vai lá e te dá uma socada assim, ó, que tu não tem nem ideia, ou acontece uma coisa muito complicada dentro do teu emprego, tu não consegue nem pedir as contas, cara, porque tu tá devendo, tu tá cheio de problema, tu não tem empregabilidade, tu não sabe nem quanto que tu precisa de dinheiro para sobreviver, tá entendendo? Então, tu tá vivendo completamente errado, tu tá vivendo como um bagunceiro, né? Não como um pai de família responsável, que tu deveria ser, uma mãe de família, né? Ou, sei lá, um ser humano que mesmo que tu não tenha família,
responsável, né? Mínimo é saber quanto que custa te viver, né? Quanto que tu ganha e tu tem um controle disso, não pode viver completamente descontrolado. Então, obviamente, que uma pessoa que tem empregabilidade, tem um custo de vida conhecido, e tem o 7º ponto, que é uma reserva financeira, que eu vou falar daqui a pouco, essa pessoa está muito mais tranquila do que a pessoa que não tem empregabilidade, o custo de vida dela é caótico, ela não sabe, e ela não tem reserva nenhuma financeira. Que tranquilidade profissional tem? Zero, nenhuma, né? E vamos para o último ponto da tranquilidade profissional, que é reserva financeira. A reserva financeira, ela é reserva de emergência, mais poupança. Tem que ter dinheiro. Não tem dinheiro, todas as tuas decisões são furadas. Todas elas. Todas. Todas as tuas decisões são pensadas com a barriga. Ou são emocionais no impulso, né? Então, tomada de decisão em relação à carreira, ela vai ponderar o salário que tu está ganhando, o salário que tu poderia ganhar, a média salarial da tua profissão, a tua formação, né? A agregação de valor que tu, como profissional, está entregando para a tua empresa, para te conseguir refletir se, bom, vale a pena eu procurar novos desafios, ir para tua empresa, ou devo continuar aqui, etc. Mas essa decisão, ela é nesse nível que eu estou falando, ela não é, bom, tem um monte de conta para pagar, e aí eu tenho financiamento, e aí eu tenho aquele cheque especial, pai, eu não tenho nem 500 pila na minha conta, eu não posso sair desse emprego, não, cara. Aí tu tá vivendo aqui nem um escravo. Escravo moderno é justamente esse, entendeu? Onde o dinheiro dele meio que não vale nada, ele tá cheio de conta para pagar, ele não pode mudar de emprego, ele não pode nada, ele não pode nada, né? Então tu tem que ter uma reserva financeira. Tu tem que ter uma reserva financeira, porque senão a tua ponderação ela é completamente diferente, cara. Completamente diferente. Bom, vamos supor que tu tenha 50 mil na tua conta, né? Seja 20 mil de reserva de emergência e 30 mil numa renda fixa, sei lá, eu num tesouro direto, ou tá na poupança mesmo, não importa. E tu ganha 4.500 por mês e vive com 3.200, 3.500, te sobra R$ 1.000, te sobra R$ 500 por mês, tu consegue guardar esse dinheiro, tu tem um controle, né, do teu custo de vida e etc. Tu tá no outro patamar de negociação de qualquer coisa. Se tu tem formação, se tu tem profissão, tu tem empregabilidade, tu tem dinheiro reservado, dane-se, cara. Tá entendendo? Tu já não tá mais, teu chefe já não consegue fazer qualquer tipo de pressão contigo. Perdeu o emprego já não é o fim do mundo. Tá entendendo? Tu não precisa mudar de cidade num desespero ou pegar um emprego que paga muito menos no desespero, porque tu não tem fôlego, tu não consegue sobreviver 2, 3 meses desempregado, tá entendendo? Que é o mínimo, né? No mínimo ter de 6 meses a 1 ano de sobrevivência. Tu pega teu custo de vida, o cálculo é justamente esse, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aí para você isso. Vai. O cálculo é justamente esse. Deixa eu ver aqui, ó. Custo de vida vezes 12 meses. Tem que ter isso aqui. Igual reserva financeira. Básica. Isso é uma reserva financeira básica. Tu tem que ter isso. Porque senão, cara, tu não vai ter tranquilidade. Tu tem empregabilidade, tu tem capacidade adaptativa, tu tem networking, tu tem formação, tu tem multifunção, tu conhece teu custo de vida, mas tu não tem dinheiro, cara. Sei lá o que tu fez, tu queimou todo o dinheiro que tu ganhou enquanto tu trabalhava. Beleza, virou uma casa, virou não sei o quê. Cara, mas isso aí te dificulta muito a tua tomada de decisão. Tu não pode ter medo de ficar desempregado. Ou ter um medo de ficar desempregado. Aí tu bota a colinha embaixo das pernas e desanima para qualquer coisa que te falam, ou qualquer coisa que te pedem na tua empresa. Por exemplo, se tu é um engenheiro de segurança, se tu é engenheiro mecânico, se tu é um gerente de manutenção, te pede para fazer uma coisa absurda,
tu vai fazer porque tu precisa do emprego, precisa pagar tuas contas, é o teu nome que está na reta, cara. Depois que eu tenho um CREA, tu não é mais um leigo, tu não é mais um simples empregado, não, tu tem uma responsabilidade técnica. Não é assim. Aí tem muita gente que se sujeita a muita coisa meio absurda. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem uma reserva financeira, não tem empregabilidade, não está pensando na própria carreira, está ali agarrado no empreguinho, focado, sem ter noção de que o mundo, a tua carreira é muito maior do que o teu emprego, né? Que nem eu vejo pessoas, imagina, eu conheço pessoas, cara, que estão em cargos altos dentro de empresa, ganhando seus 8, 9 mil reais por mês, e não tem uma formação, amigo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como é que tu acha que tu vai te empregar? Qual é a tua empregabilidade? Nenhuma, nenhuma. Ah, mas eu sei, não importa se tu sabe. Não importa nada, não importa nada. Lá no RH, o primeiro filtro é, para esse cargo aqui, coordenador de manutenção, tem que ter engenharia. Não tem, cortou. Já tá fora, não vai participar da seleção. Tu não tem empregabilidade, cara. Então não adianta nada, o teu emprego às vezes até te prejudica, porque a gente paga bem, não te cobra formação, né? E tá criando uma ilusão na tua cabeça, porque isso é uma ilusão. Só existe aí. Tá cheio de empresas assim, né? Existe essa possibilidade em muitas empresas, mas é uma opção tua não buscar uma formação. Tu vai buscar a formação no teu melhor momento. Tu deve buscar a formação no teu melhor momento. Qual é o teu melhor momento? Tu tá bem empregado, ganhando bem, é aí que tu tem que buscar a tua formação. Se tu não conseguiu buscar antes, né? Porque muitas pessoas não conseguem buscar antes. Agora, tu vai deixar para o teu pior momento desempregado? Se desempregou, bah, aí tu se desempregou, aí tu percebeu que tu nunca teve uma profissão. E o que tu fazia era um subemprego, era algo ali inventado pela empresa para cumprir uma necessidade específica daquela empresa. Não, né? Então, esses 7 componentes, na minha percepção, são os componentes extremamente importantes para te ter uma tranquilidade profissional, né? Obviamente que aqui dentro de tudo isso tá a experiência, que vai sendo adquirida com o tempo, mas isso é com o tempo, mas tu tem que focar nesses 7 pontos. Então vou repassar eles, né? Deixa eu voltar aqui. Quais são, né, esses 7 pontos? Formação, primeiro. Segundo, empregabilidade, que é profissão mais formação. Tu tem que entender se o cara que tu ocupa é uma profissão ou não. Terceiro, capacidade adaptativa. Quarto, networking. Quinto, multifunções, né? Saber fazer várias coisas. Sexto, custo de vida conhecido e controlado. Sétimo, reserva financeira. Cara, às vezes o cara não sai do emprego porque não tem dinheiro, cara. E tá cheio de conta para pagar. Aí tu fica lá engolindo aquele sapato desse tamanho assim, ó, engolindo um sapo atrás do outro, um sapo atrás do outro, um sapo atrás do outro. Porque simplesmente, cara, tu não tem. O que tu vai ganhar com isso aí? Tu vai ganhar um burnout, velho. Vai ganhar uma ansiedade, tu vai ganhar um problema psicológico, emocional. Simplesmente porque tu não tem grana. Tu não consegue assim, cara, dane-se, vou sair fora, vou achar uma coisa melhor. Tu pode procurar empregado, né? Ou tu pode chutar o pau da barraca e meter o pé, cara. Porque se tu tivesse 100 conto na tua poupança, tu não ia estar nem aí pra isso aí, velho. Ficar 2 meses desempregado não é nada. Tu tem 100 mil no banco, né? Porque qualquer cara que está trabalhando há 10, 15 anos dentro de uma empresa e está ganhando mais de 5 mil, já deveria ter essa grana. Não é uma coisa impossível, difícil, só uma questão de priorizar, né? Sei lá, né? Isso vai de cada um, mas não deveria ser deveria ser um objetivo tanto quanto comprar uma casa ou comprar um carro, ter dinheiro, né? Porque quando tu precisa de dinheiro, tu precisa de dinheiro, né? Então essa reserva financeira de emergência, ela é algo fundamental. Tu deveria criar ela antes de comprar qualquer coisa, né? Isso é uma questão de educação financeira. Então, se tu tem essa grana no banco, né, se tu tem isso guardado, etc., e é prontamente acionável, e se teu custo de vida é conhecido, sei lá, teu custo de vida é 4 mil, 5 mil reais por mês, cara, tu tem fôlego, tá entendendo?
Tem fôlego, tu pode ficar 2, 3 meses desempregado pra botar tua cabeça no lugar, pra te procurar o teu emprego, pra te ir noutra cidade, fazer qualquer coisa, velho. Tu tá entendendo? Mas não. Agora quando tu não tem, tu tá ralado, cara. Tu tá ralado, velho. Tu tá ralado, tem conta pra pagar, tu tá com teu dinheiro comprometido pro futuro. E aí, meu, ó, aí tu tem que engolir tudo. Numa época do mundo onde ninguém tá afim de engolir nada, né? Antigamente aí era pau e ferro, hoje em dia, cara, quantidade de informação e emprego que tem aí, só engole sapo quem quer. Os caras estão correndo atrás do cara, isso tem empregabilidade, só vai engolir sapo se tu quiser. Algum sapinho tu vai ter que engolir. Mas, assim, ó, desempregado, engolir sapo é uma condição sine qua non, né? De ser empregado é engolir algum tipo de sapo, isso é normal. Outra coisa, engolir butinão, né? 42, né? Coisas absurdas assim que não tem sentido, né? E quando a cultura da empresa ela é contra a tua cultura, ou ela te prejudica de alguma forma, né? Seja psicologicamente, emocionalmente, ou até com a tua imagem, né? Às vezes pode acontecer, né? E, e é uma coisa que acontece com alguma certa frequência em alguns locais. Então, são esses 7 pontos, né, que eu acredito que sejam fundamentais para a gente conseguir atingir uma tranquilidade financeira. Mas tu nunca vai atingir uma tranquilidade financeira se tu não guardar dinheiro. Não tem como. Tu nunca vai atingir uma tranquilidade financeira se tu não ter uma formação adequada aos cargos que tu busca. Tu nunca vai ter uma tranquilidade financeira se tu não tiver uma profissão. Tu nunca vai ter uma tranquilidade financeira se tu não for meio multifunção, se tu não tiver networking, se tu não tiver capacidade adaptativa, legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem, me ajude a chegar em mais pessoas e dê essa forcinha aí, né? Que o bicho tá pegando. Falou, valeu, tchau, tchau. Até a próxima.